Bem-vindos ao Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu, misturando gente de todas as tribos e tipos de fé. E hoje nós temos a honra de receber mais uma vez o terapeuta holístico Adriano Bernardelli para um papo super legal sobre numerologia. Bem-vindo, Adriano, mais uma vez no nosso Sense Divas Podcast. Bem-vindo, Adriano, um prazer te receber novamente aqui. Então, vamos lá, queremos saber o que é numerologia. Eu fico feliz com o convite de vocês, uma honra sempre estar aqui com vocês, poder participar do programa, que com certeza vai bombar. Amém. Que bom, que bom. Então, para eu falar de numerologia, eu vou falar um pouco por que eu estudei a numerologia, o que eu pensei, isso pode servir até de exemplo para algumas pessoas. Eu fiz uma transição do candomblé para a terapia holística a nível de ajuda de pessoas e tive uma experiência mística. Várias experiências menores antes dessa que eu vou contar aqui para fazer a transição para a terapia holística. Eu trabalhava numa empresa na parte administrativa, essa empresa ficava dentro da aeronáutica e nesse local onde eu trabalhava, depois do almoço eu sentava debaixo de uma árvore e eu sentia uma sensação muito boa, uma paz muito grande, uma energia diferente. E tinha sempre uma pessoa comigo que a gente ia almoçar junto. Eu perguntava para ela, você sente alguma coisa? Não sinto nada. Falei, nossa, mas é tão interessante, tão forte isso que eu sinto. E um dia ela precisou voltar para o escritório. E aí eu fechei o olho e encostei na árvore. Quando eu encostei na árvore, eu senti como se ela tivesse me puxado para dentro e para baixo. Aquela sensação, sabe, de mergulhar uma montanha-russa, um frio na barriga. Só que uma sensação muito de calma, muito de paz, que era o que eu sentia dentro da árvore. E ali eu me senti, era uma viagem, sabe? Eu entrei fundo do mar, montanha, árvores, verde. Eu vi algo que parecia uma espaçonave, era de uma cor assim parecida com essas aqui de vocês, meio violeta. Entrei ali dentro, mas aquela sensação boa de anestesia, eu não me importava onde eu estava indo, o que estava acontecendo, eu não tinha nenhum tipo de curiosidade por conta desse estado. E eu cheguei num lugar, tinha muita claridade e tinha um ser. Por que eu falo que é um ser? Eu não lembro dele, mas eu lembro do braço. Era uma cor assim, verde, azulada ou azulado esverdeado. Lembro do braço. Lembro que esse ser falou muitas coisas de mudança, tinha a ver com mudança de vida que eu ia passar. Eu também não lembro exatamente o que foi dito. E no final ele falou o seguinte, todo ser humano tem um dom. O seu dom é despertar o dom das pessoas. Agora você volta e faça a sua parte. E isso eu me senti saindo da árvore. Então ali foi um período de transição. E eu achava que ir para a terapia holística, estudar essas coisas, me disponibilizar a atender as pessoas, não ia dar certo. Isso não é trabalho, uma mente muito, muito matemática a nível, né, financeiro, porque eu já ajudava dentro da religião, mas religião não é para ganhar dinheiro, né? Então eu tinha o meu trabalho e essa parte, estava fazendo essa transição, essa empresa ela fechou. Você é formado em quê? Se formou em... você trabalhava numa empresa, mas você tem uma formação acadêmica? Não tem, tá. não tem. Okay. Eu trabalhava na parte administrativa da empresa e saí, a empresa fechou e eu fui para a terapia holística. Então fiz alguns estudos que eram importantes e achava que não era o suficiente. O que eu vou falar com as pessoas? Como é que eu vou trabalhar isso com elas? E isso sempre foi um dom natural de pequeno. Eu lembro com 12 anos de idade, pessoas de 40, 50, 60 anos vinham me perguntar o que eu faço com essa situação? O que eu faço com aquela situação? E eu sempre tinha uma resposta. Inclusive nesse trabalho, essa parte administrativa, o meu próprio chefe fazia a mesma coisa, ele sentava e falava, estou com esse problema, com essas pessoas, o que eu faço? E eu sempre tive essa facilidade de indicação. Mas quando a gente começa algo novo, principalmente muito diferente do que a gente está acostumado, a gente sente medo. E aí o que eu faço com isso? Para onde eu vou? De que maneira? E a minha parte racional sempre coloca que tudo tem que ser
muito bem feito. Não pode ficar nada em aberto. Ou eu faço o meu melhor, ou então eu não faço nada. É uma cobrança que eu sempre tive. Então, eu fui estudar a numerologia, porque é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Então, se por um acaso eu for atender uma pessoa que não fale nada, eu olho o mapa dela, eu já sei o que ela precisa trabalhar. E isso facilita o meu trabalho. Então, estudei a numerologia, mas não usei absolutamente em nada para esse trabalho de autoconhecimento, porque essa facilidade de leitura de campo, o que a pessoa precisa, de como vai resolver, então acabou que eu não usei. Então, mas as pessoas sabiam, me procuravam para mapa numerológico, e quando as pessoas que eu estava atendendo descobriam que eu fazia numerologia, acabavam fazendo também. Então, não ficou vinculado. E a numerologia, o que é? Eu estudei a numerologia pitagórica, que ela é mais racional do que a cabalística, tem mais a ver com o meu entendimento, com aquilo que... com a minha proposta de vivência e de trabalho. E a numerologia pitagórica fala que o seu mapa numerológico natal é um contrato que você assina antes de vir para o mundo. É o que eu venho entregar para o mundo e aquilo que eu venho aprender para o mundo. O que eu venho aprender é que é a parte mais interessante, porque é aquilo que eu tenho dificuldade. Então, a pessoa que tem dificuldade de lidar com alguma coisa, joga aquilo para debaixo do tapete, não olha para essa questão como deveria e acaba negativando todo o mapa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem questões excelentes para ter dinheiro, para ter bons relacionamentos e não tem, porque aquilo que ela se propôs a aprender, ela não aprende, Tá ela não negando. faz. Então, assim, a gente pode dizer que a numerologia é um estudo da pessoa, de um modo geral, através dos números. Como se fosse tipo a astrologia, que a gente faz um mapa astral, que é de acordo com a constelação, com o posicionamento das constelações no céu, na data e hora de nascimento. A numerologia é através dos números. Exatamente. Cada letra do nosso nome corresponde a um número. Então, quando a gente vai fazer o mapa natal, a gente vai estudar as consoantes, as vogais, todo o nome, só o primeiro nome, o nome com a data de nascimento, porque na numerologia eu preciso do nome do primeiro registro e da data de nascimento. A hora de nascimento não importa para a numerologia. Qual o número, assim, se você está conversando com uma pessoa, né? E você quer saber mais dela. Qual o número mais importante para você saber naquele momento ali? Do nascimento ou do nome? O que a gente tem mais rapidez de fazer o cálculo e é o caminho de vida, é o que ela vem entregar, é o nascimento. Você reduz a sua data de nascimento somando todos os números e reduzindo a um único número. Então, ali você tem muito dessa pessoa. Você vai conhecer bem ela através da data de nascimento. Exato. Mas quando ela faz um mapa natal, aparece 14 posições. Então, se você fizer a leitura do caminho de vida, você já sabe muito dela. No próprio canal do YouTube, eu fiz vídeos falando do caminho, de cada caminho de vida, do 1 ao 9, entrando um pouco no 11, porque a gente, na numerologia, lê o 11, é um número de espiritualidade. Você não soma 1 mais 1, né? Soma depois. A princípio, você lê ele como 11, depois você lê ele como 2. E o número 22 também, a gente vê como 22, o significado dele, e depois soma o 4. Então, nesses vídeos tem o 2 falado no mesmo vídeo do 11 e o do 22 no mesmo número do 4. Então, quando a pessoa olha esses vídeos, elas têm lá as mensagens, se identificam, mas imagina você fazer um mapa completo natal, onde tem essas 14 posições e onde você entende o que você veio entregar e o que você veio entender. Tem certos números que tem certas coisas que você não pode fazer de forma nenhuma. Então, por exemplo, a data de nascimento, ela, dentro da numerologia, como é que é chamada? A data de nascimento, ela dá o quê? O nosso... Caminho de vida. Caminho de vida. É o destino da pessoa. E o nome? O nome, aí a gente divide, né? A gente vai trazendo vogais, consoantes, ela traz quem a pessoa é, ela traz como a pessoa é vista pelos outros, ela traz um pouco do que ela procura de qualidade nas pessoas. E isso são dentro dos fixos. E um dos desafios, que são o aprendizado da pessoa,
tem um que é maior porque é de vida toda. Então, aqui a gente falou 5 números que são fixos para a vida toda. Os outros 9 números, eles são transitórios, eles vão entrando e saindo da nossa vida conforme a gente vai passando pela idade. Então, a gente tem um primeiro ciclo que é de 0 a 28 anos, o outro que é de 28 a 56, e de 56 até o final de vida, a gente é regido por um outro número. Também podemos fazer as previsões, que essas vão mudando ano a ano. Então, a gente tem um número que rege o nosso ano inteiro e mês a mês. E aí vai de uma data de aniversário a outro. Como eu falei também do nome, né, de registro, por mais que uma pessoa mude de nome, ela case, acrescente um nome, ou ela mude de gênero, muda completamente o nome, o que é válido para numerologia é o nome que você foi registrado. Porque, segundo a numerologia pitagórica, a gente escolheu esse nome. Então, a gente vem com aquela vibração que a gente vem entregar e que a gente precisa aprender. Então, por mais que você consegue até mudar uma vibração. Por exemplo, o Bernardelli, que eu uso como sobrenome, eu não sou registrado com esse nome, mas é o nome da família da minha mãe. E o Bernardelli dá um número mestre 55, que é de cura de pessoas. Eu entrei para isso, eu falei, eu vou aproveitar esse nome. Mas na hora de ver o meu aprendizado, o que eu venho entregar e o que eu venho a aprender, eu tenho que olhar pelo meu nome de registro. É ele que fala. Algumas pessoas perguntam, mas eu queria mudar de nome, eu queria fazer algo diferente. Você até tem uma certa regência, mas você não foge do seu aprendizado. Então, não adianta você querer mudar de nome para fugir, porque senão todo mundo deixaria uma vibração ótima, maravilhosa, com um aprendizado mais fácil. Né? A gente recebeu uma pergunta que você começou a responder, né? Se é verdade que, assim como na astrologia, o mapa numerológico muda com o tempo. Não, o nosso mapa natal não muda. Você vai ler uma vez só. Anual muda, né? Você pode fazer as suas previsões anuais. Porque de cada aniversário, de um aniversário ao outro, você é regido por um número e aí dentro do mês também muda. Por exemplo, tem mês que você é regido pelo número 7. É um número para você ficar mais introspectivo, cuidar da sua espiritualidade, ler mais. Tem mês que a gente é regido pelo número 3. É hora de você sair, de você conversar, de você estar no meio de pessoas. Se você troca isso, você faz uma bagunça na sua vida. Então, é legal saber. Nem sempre a gente vai conseguir evitar, mas a gente sabendo qual é a energia que está vibrando comigo naquele mês, eu faço mais ou menos, evito se eu puder. Ah, interessante. E não sei se essa seria bem a pergunta, mas muita gente se preocupa com o nome do filho, né? Que vai nascer. É legal você realmente fazer essa numerologia? Como você falou, se é uma coisa que você meio que acordou para vir, né? Como é que fica isso dos pais escolherem? Eu vou botar Natália com I ou com Y, né? Como é que é isso? Vale a pena fazer realmente a numerologia do nome do filho? Eu já fiz um atendimento assim. Não é muito, holisticamente, não é uma coisa que a gente deveria fazer. Tá, e aí eu vou... Polêmica. Polêmica, tô lembrando sensidivas, apocalípticas, sensidivas, que a gente não conseguia escolher. A gente ficava fazendo a numerologia do nome. Sim. O que aconteceu nesse caso? Eu acho que até uma pessoa que você conhece. Ela ia ter o filho, vamos ver o que seria o melhor. Então, dentro daquelas possibilidades, tinha um mapa que era super interessante, uma criança amena, uma criança tranquila, numa outra tipo de numerologia, num outro dia, que seria a troca, porque ela tinha 3 dias para escolher a cesariana dela. E ela ficou na dúvida entre 2, por conta do próprio nome. Então, um era mais tranquilo, como eu falei, e a outra era uma criança agitada. Quem tem essa configuração que apareceu nessa criança mais agitada são pessoas que, se ficarem 4 horas perto de outras pessoas, ela agita a vida dessas outras pessoas também. E aquilo era uma coisa de vida inteira, sabe? E o aprendizado dentro desse aprendizado, dentro dessa configuração, você tem o aprendizado de todos os números. Então, você passa por muita coisa. Então, o indicado era o mais ameno, uma criança mais leve. Imagina! Com 3 números de aprendizado, que é o normal, e não com todos. Claro, vou fazer nesse aqui. O que aconteceu?
ela começou a passar mal muito antes daquelas datas, a criança nasceu antes. Porque... Foi um estudo jogado fora. Meu Deus. Adriana, e você é desses que fica somando tudo? Tipo, moro no 501, 5 mais 1, 6, número da família, moro no número tal. A minha mente, por eu ser taurino, é muito matemática. Então, eu olho para os números, eu somo logo. Fica somando tudo. Soma Sim. placa de carro, eu somo tudo também. Eu fico somando. Somo placa de carro. Somo... A placa eu não somo porque o que acontece? Você tem que somar números e letras. Agora me quebrou essa placa com letra toda... E ainda está escrito Mercosul. Então, você tem que saber quanto que está o Mercosul para Você tem somar que juntar tudo, então? tudo. Tudo, por exemplo, você quer mudar a energia de um lugar. Vamos colocar um atendimento que eu fiz. A pessoa tinha uma clínica de estética. E o mapa dela é excelente para ganhar dinheiro, mas ninguém entra nessa clínica. Qual é o número que dá na porta de vocês? Que eram duas pessoas, era um casal. Eles trabalhavam juntos, eu fiz o mapa dos dois, fiz o atendimento dos dois. E era 9. Gente, 9 é número para a igreja. 9 é para estar em silêncio, é para estar em paz. Eu falei, no caso era ele que eu estava explicando isso. Falei, são pessoas que vão bater na sua porta precisando de ajuda, vocês vão ajudar, mas são pessoas que não vão ter dinheiro para você para pagar. Então, a gente mudou. Ele falou que ele mudou num dia, no dia seguinte começou a aparecer outro tipo de cliente e o negócio bombou. Todas as pessoas que eu fiz esse estudo de porta, de mudar, elas sempre falam que a energia mudou. Por exemplo, uma pessoa que tenha na sua porta o número 4. Aqui é 302? Aqui é 5, né? 302. Aqui dá 5. Mas, por exemplo, um número que dê 4 é uma casa que a pessoa não vai parar. Vai trabalhar o tempo todo agitando, limpando, arrumando. Tudo que é bagunça não pode ter. Então, se é um lugar que é para você descansar, não é legal. Agora, se você trabalha em casa e quanto mais clientes você tiver, melhor, o 4 cabe. Deixa eu fazer um relatinho pessoal. O número do meu consultório é 207, que dá 9. Uhum. O Adriano atendeu um tempo lá no meu consultório. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim, Natália, coloca um Hzinho ali do lado do 7 a lápis. Eu nem perguntei por quê, eu fui lá e botei. E realmente deu uma mudada na energia. Você atrai outro tipo de coisas. Por exemplo, o melhor, a gente fala assim, qual é o número para dinheiro, para abundância financeira? É o 8. Mas tem gente que não tem 8 no mapa. E aí? Então, você precisa saber isso. E aí você, por exemplo, a pessoa não tem 8 no mapa, mas você consegue fazer alguma coisa para ativar essa vibração? Não. Na numerologia pitagórica, ela diz o seguinte, que o número que não tem no seu mapa, você não precisa mais vivê-lo. Você já viveu ele em outra vida. Uhum. Mas e aí? A pessoa precisa viver, precisa ganhar dinheiro, mas 8 não é o único número que traz dinheiro. Então, você vai vibrar em cima desse outro número. Inclusive, as consultas que você vai cobrar. O 4 atrai trabalho, atrai dinheiro. O 1 atrai trabalho, atrai dinheiro também. Então, você vê, você não vai intensificar. E, às vezes, o desafio daquela pessoa é um número 8. O que é o desafio? É o que ela veio aprender no mundo. O que o 8 pede que você aprenda? Você tem que ser extremamente honesto, você tem que ser justo, não pode fazer absolutamente nada de desonesto. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu posso, mas aí... Fala pra cá. A nossa DJ depois corta. O nosso presidente atual, ele tem os desafios no 8. Então, não pode fazer nada de desonesto. Ele corta o dinheiro? Não necessariamente, mas ele corta aproveitar o dinheiro. Entendeu? Então, o 8, ele te cobra isso. Então, se você não sabe disso, se você não se trabalha, se você aceita propostas escusas, é melhor você... repensar. Exato. Porque o 8, ele traz abundância financeira, ele abre caminhos, ele te dá dicas, mas se você não for honesto, se você não for justo, você vive na escassez. Isso que eu ia perguntar, se você não... Você entra no negativo. Todos os números têm o lado
positivo e O o lado lado negativo. Se você tá negativo, você vai usar o lado ruim dele. Qual é o lado negativo do 3? Vamos lá. O que o 3 pede? Se a pessoa tem ele como desafio, aprendizado, que a pessoa se comunique, que ela fale, que ela apareça. O que é o negativo do 3? É aquela pessoa introspectiva, é aquela pessoa que se esconde, senta lá atrás na sala de aula, não quer aparecer, deixa que os outros apareçam. E como é que as pessoas enxergam essa pessoa? E aquela pessoa é metida, porque não fala com ninguém. Mas é uma pessoa introspectiva, ela tem vergonha. O que eu falo de dica para as pessoas que têm o desafio de número 3? Exercitar a fala, que é, a pessoa não vai deixar não vai do dia para a noite ficar falante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e um sorriso, porque o 3 precisa expressar a beleza para o mundo. E o sorriso é uma beleza que vem de dentro. Sim. Então, não tem a ver muito com arrumar, eu poder comprar roupa cara, nada disso. Se você exercita um pouco do seu desafio, você ganha o poder dele. O 3 no positivo é o dom da palavra. Você vai dizer que o céu é azul que o céu é vermelho e todo mundo vai acreditar. No negativo, você fala A, as pessoas entendem B e aquilo sai maior confusão. Então, você já sabe que você está no negativo daquele número. O 3, ele te dá o dom da palavra, mesmo que ele esteja no desafio, você ganha esse poder. Maravilha. É o meu desafio. Espera que agora eu já me perdi. O desafio, ele é o número que é da data de nascimento? Não. O desafio, ele tem uns cálculos que você faz chegar no desafio. Para chegar nos então, desafios. O 3 é o número da minha data de nascimento. 3, então, é o seu caminho de vida, seu destino. Meu caminho de vida. Você veio ser comunicadora. Desculpa, gente. Estamos no caminho certo. Fala bem, tem o dom da palavra. No positivo, você vende qualquer coisa. O que você quiser vender, você vai vender. Gente, precisamos de patrocinadores aqui no Sense Divas Podcast. Por favor, quem né? Estamos aceitando. Olha que interessante, não sei se faz sentido se eu estou viajando. Eu posso estar viajando também. O número de destino dela é 3 e o meu é 8. Posso juntar 8 e 3, 11? Ou não? Não faz sentido a nível do podcast? Ou nada a ver? Não, você o não... podcast tem o número dele, né? Exato. Não tem nada a ver com a gente. Tem que somar tudo para ver que número dá. Mas a gente não entra em o nosso nada. Número, nosso pessoal, número não tem faz nada a parte ver. do Sensitivas. Pode ajudar no negócio. Por exemplo, você está trabalhando com o quê? Com comunicação. Natália, ela tá... o 8 é organização. O 8 organiza, é aquela pessoa que é justa, não gosta de desonestidade, é aquela pessoa que vai sempre ter caminhos abertos no sentido de atrair prosperidade. No positivo, não tem como você não ser próspera. E quando eu falo de prosperidade, não é ter dinheiro. Sim. Porque você pode encontrar pessoas que não têm dinheiro e são prósperas, porque ganha salário mínimo. Antes de cair o próximo salário, ela ainda tem dinheiro na conta. Ela dá conta de fazer tudo o que ela precisa e ainda sobra. Sobrar dinheiro. E isso que é prosperidade. É interessante dizer isso, né? Porque hoje em dia, todo mundo atrela prosperidade única e simplesmente com dinheiro, né? E esquecem da saúde, de bons amigos, felicidade, né? De uma família legal. Então, né? o 8 traz essa questão da realização. Muito importante, né, para quem carrega esse 8 em qualquer ponto do mapa, você não pode desperdiçar coisas. O 8 não admite que você desperdice, que você não valorize as suas conquistas materiais. Então, você compra, sabe, uma caneca super cara e larga ela jogada lá. Então, você não valorizou a sua conquista. Você pode comprar o que você quiser. Você pode não ter dinheiro e quer uma bolsa de 5 mil reais dividido em 60 vezes e não usa a bolsa, você negativa o seu 8. Olha, então, não pode ter desperdício. Uma pessoa do 8 precisa usar as coisas e não pode, por exemplo, dentro da sua casa, você ter funcionários que joguem comida fora, que não reutilizam as coisas, que desperdicem coisas, porque a casa é sua, a comandante da numerologia é você, e aí sim, né? Aí aqui a gente consegue juntar duas coisas, essa postura e a dela da boa comunicação. É preciso ter isso porque é o caminho de vida de vocês duas. Dentro dessa sociedade de vocês,
as duas coisas extremamente importantes são vocês manterem o caminho de vida de Legal. vocês no positivo. Mas aí, então, não só a gente, né, mas qualquer pessoa que, enfim, que tem um sócio e eles têm uma empresa. O ideal seria fazer a numerologia do nome da empresa. Aí aqui é bem interessante quando você toca nessa questão, porque tem várias técnicas que aparecem dentro desse mapa natal numerológico, e uma delas se chama renascimento. Quando a pessoa tem renascimento, o que acontece com ela? Ela deixa tudo para trás, a vida dela começa de novo, ela renasce. E é um presente da numerologia para essa pessoa. Algumas pessoas se assustam com isso. Por quê? Você muda de emprego, você muda de religião, ninguém dos seus amigos segue com você, você arruma amigos novos. O relacionamento, você só fica com esse relacionamento se essa pessoa também tiver renascimento no mapa. Senão, até essa pessoa vai embora e começa de novo. E aí, no caso de empresa, quando chega naquela data, aquela pessoa tem que sair da empresa. Um sócio desses pode falir uma empresa, porque ele tem que sair dali, ele precisa desapegar, ele gosta tanto, não quer, tem medo, e ele se apega, aquela empresa fecha por conta... Porque é negativa, né? Exatamente. Porque o renascimento, você precisa soltar as coisas. Você não pode se apegar. E se você se apega, você começa a ter muito problema. E aí entra no que você falou da questão do aprendizado, né? Uhum. O soltar é porque, obviamente, é um aprendizado difícil, né? E o que acontece? É porque eu tenho renascimento, então eu tenho que sair mudando tudo? Não, isso acontece naturalmente e você percebe que aquele relacionamento tá ruim, mas o meu medo não deixa eu largar. Eu já atendi pessoas com isso grave, né? O que acontece? Eu não quero largar, sentia muita culpa. Essa pessoa vai ver a numerologia, passou por um renascimento, não é para ficar com essa pessoa. Uhum. Aí o apego faz com que essa pessoa tinha muito 8 no mapa. Então, aonde começou a dar problema? Ele tinha um emprego que pagava bem, ele não perdeu o emprego, mas não sabia onde ia o dinheiro. Não dava, tinha dívida, ganhava 30 mil por mês e não... E não dava conta. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Até que ela aceite que qual a única coisa que não mudou na sua vida? O relacionamento. O resto mudou o emprego, mudou os amigos, mudou a religião, mudei de casa, mudei tudo. O relacionamento continua, um relacionamento tóxico, pesado, que não é bom para ninguém, mas não solto. E por falar em relacionamento, Adriano, é possível fazer na numerologia, como a gente faz no mapa astral, a sinastria amorosa? Sim. Como é que funciona? A própria numerologia pitagórica fala que, primeiramente, dentro da família a gente atrai pessoas com mapas parecidos. Porque, por exemplo, você falou, né, um caminho de vida 3. Você pode ter um filho ou um relacionamento com aprendizado no 3, desafio de 3. Então, você vai ensinar essa pessoa a se comunicar bem. Só que dentro dos relacionamentos isso pode dar um conflito, porque a pessoa pensa assim, por que para mim é tão fácil me comunicar, falar, dizer o que está acontecendo, e para essa pessoa ela esconde, não fala, emburra, e a coisa não anda. E aí quando vê que um tem o 3 em positivo no caminho de vida, até mais de um número, e o outro tem aquilo em desafio, entende. Eu estou perto dessa pessoa justamente para ensinar ela nesse ponto, e a outra que tem esse desafio, se inspirar na pessoa em se comunicar melhor, em falar melhor. Então, isso é muito comum das famílias atraírem, e dentro do relacionamento, quando você vê o que aquela pessoa tem de dificuldade, quais são os desafios dela que não são para mim, ela passa a entender e ter mais paciência dentro dos desafios de cada um e vice-versa. Olha que interessante. Legal pra gente fazer com os filhos, né? A gente pode fazer, né? Pode fazer a sinastria? Uma sinastria, por Pode. exemplo, com a minha filha, pra Sim. entender melhor. Sim. Isso é bacana. Tem horário amanhã, Adriano, que eu quero fazer a minha sinastria? Calma aí, que a minha é adolescente, deixa eu ir primeiro. Geralmente, quanto tempo leva, né? Porque imagino que não é uma coisa que você faça na hora, uma sinastria, um mapa numerológico. Eu pego os dados da pessoa, e aí eu coloco no software, ele calcula para mim, para ele dar as posições. E aí, o que a gente faz? A gente senta, como num bate-papo, como aqui, e eu gravo, porque geralmente leva 1 hora. Uma gravação de 1 hora, falando exatamente os pontos principais, as pessoas tiram as dúvidas. Antigamente, eu fazia a numerologia toda por escrito, mas eu levava 6 horas
para fazer cada mapa. E é um tempo que eu não tenho mais. Então, ou eu deixava de fazer a numerologia, ou eu faço como eu faço hoje, que é em áudio. Então, essas 6 horas viram uma, a pessoa ainda pode fazer as suas perguntas, e a parte de previsão é mais rápida. Essa eu faço por escrito, porque é ruim você procurar num áudio o mês de janeiro, agora eu tenho que ouvir o mês de fevereiro, onde está o mês de março. Então, Essas previsões você vai dando pelos meses, pelos anos? eu dou por um ano, por exemplo, de aniversário a aniversário, qual é a sua regência e os meses. Por exemplo, você contratou a numerologia, a gente está no mês de julho. Então, vai ser de julho de 2023 a junho de 2024, mês a mês. Não é uma adivinhação. É o que você precisa exercitar naquele mês. Às vezes a pessoa quer que diga se você vai encontrar um amor, um bom relacionamento, se o seu casamento vai acabar. Uma adivinhação, um oráculo. Não é isso. É o que você precisa exercitar para você ter um excelente ano. Tipo, sair mais, tipo, ficar mais em casa, tipo, estudar mais, e aí vai. Então, a gente pode usar a numerologia também como uma forma de autoconhecimento. Exato, exato. Né? Pode ser uma ferramenta também. Exato, foi para isso que eu estudei, para ajudar nisso. E você falou que você faz por áudio, né? Mas existe a possibilidade da pessoa, assim, ela contratou o mapa numerológico com você, ou as previsões do ano, mas ela quer ir lá, pessoalmente, marcar uma consulta. Exato, mas é assim mesmo. Ah, tá. A pessoa vem, vai ouvir, e assim mesmo eu vou gravar. Porque a pessoa precisa ouvir. Tá. Tudo aquilo que eu vou falar, tudo que aparece, são 14 posições, e depois dessas 14 eu faço uma segunda leitura, que são os números que falam bem e os números que não falam tão bem. O que é isso? Quando eles falam muito bem, você tem um potencial muito grande para exagerar naquele número, e isso também te negativa. Então, tudo que você faz pouco, tudo que você faz menos, uma pessoa que tem um único número de espiritualidade, por exemplo, na numerologia nós temos número de espiritualidade, 7, 9, o 11 e o 22. Se a pessoa tem um único número que não fala bem com o resto do mapa, ela vai ter dificuldade de exercitar, e se ela não exercitar esse número, e aí, dependendo do número, que tipo de espiritualidade que ela precisa exercitar, ela negativa o mapa todo. Complexo. Outra pessoa, por exemplo, você tem ali... aparece várias vezes o número 1 para aquela pessoa. Então, em determinado ponto da vida, ela tem triplicidade de 1. Então, ela vai exagerar no 1 e ela também negativa o mapa. Então, na segunda leitura... E exagerar no 1 é o quê? Liderar demais? Mandar demais? porque o 1 é liderança, só que qual é o negativo do 1? É a irritabilidade. Acha todo mundo lento, devagar, tá fazendo de propósito para me incomodar. É aquela pessoa ágil que faz as coisas com uma certa agilidade e rapidez. E o que acontece? Quando aquilo fica muito forte nela, ela atrai uma repetição, que são as pessoas lentas na sua frente, principalmente no trânsito. Ela quer arrancar os cabelos. Eu tô aqui pensando se eu tenho 1. Que eu já fiz o meu mapa. Mas eu tô me identificando. Eu vou falar o meu caso pessoal, que eu não lembro, não sei se você vai lembrar. Quando veio o meu estudo, ali nas profissões, porque quando a gente faz, gente, nosso mapa numerológico, tem uma parte ali... que indica as que profissões. indica as melhores profissões, né? Aí tem, acho que como se fossem as primeiras, as ideais, a primeira e a secundária, né? E eu tinha absoluta certeza, absoluta, que a primária, né? A primeira ia vir, espiritualidade, alguma coisa nesse sentido. E não veio nada. Nada. Nem na primeira e nem no secundário. Não, no secundário veio alguma coisa. Aí eu fiquei assim, Adriana, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou totalmente errada. E aí você me explicou que, na verdade, meu número de espiritualidade era outro. Eu não lembro agora. O que acontece? O número de espiritualidade que aparece para você é o 7. 7 é autoconhecimento, é usar a espiritualidade para si. Não tem um número de espiritualidade para usar a espiritualidade para o outro. Então eu não posso usar? Não, é aquilo que eu expliquei lá no início. Quando você não tem um número no mapa, é porque você já exercitou ele em outra vida. Então, você tem maestria nele. Então, poder você pode, você deve, você precisa. Não, você precisa exercitar a espiritualidade do 7, que é para usar para si, para autoconhecimento. Provavelmente lá atrás, você usou tanto para o outro que você esqueceu de você. Então, aqui nessa vida, você precisa, né, usar para você. E os outros números seus são muito racionais, por isso que dá aquela facilidade. Ah, E
tô no caminho certo, gente, porque só Jesus, Tem- né? O tem- que eu já fiz nessa vida, vocês estão entendendo. Tem um outro número, agora eu não me lembro, uma questão que aparece no mapa numerológico das pessoas especiais. Explica pra gente. Sim, tem algumas configurações que aparecem no mapa que a pessoa se torna um povo especial. Povo especial, É uma isso, técnica isso. que aparece chamada povo especial. Por exemplo, uma pessoa que tem renascimento, ela já se indica povo especial. O que é o povo especial? É aquele que veio para fazer as coisas diferentes no mundo e mostrar que é legal, que pode ser feito. E aí são pessoas que são injustiçadas, falam que elas falaram coisas que elas não falaram, que elas fizeram coisas que elas não fizeram, são pessoas cobradas, medo que as pessoas têm do diferente. Uma pessoa normal vai no mercado, compra iogurte de morango, o povo especial vai e compra o de coco. Então, tudo eles fazem diferente, mas a intenção dessas pessoas no mundo é mostrar que o legal é legal também ser diferente e tá tudo bem. Você sabe que dentro da teoria da constelação familiar, fazendo um parênteses só para o Bert Hellinger, né? Ele fala do ovelha negra, né? Que existe o conceito da ovelha negra dentro da nossa sociedade é a pessoa que transgride, né? A pessoa errada, a ovelha negra da família e tal. E o Bert, ele dizia que, na verdade, o ovelha negra é um espírito que vem com a missão de quebrar os paradigmas transformar. negativos daquele sistema familiar. Então, que, na verdade, ele não usa o termo especial, mas são pessoas que vêm com uma missão de realmente de transformar, né, algo negativo em algo positivo. Exato. Então, é bem interessante. Trazendo outros valores, né? No caso, o povo especial na numerologia é a ovelha negra da numerologia, né? É a ovelha negra do mundo, Do da mundo família. da né? família. E o legal é a pessoa, sabendo disso, saber que está certo, que ela veio com esse propósito. Então, não é ela se encaixar no que o outro pensa, no que o outro quer, no que o outro acha bonito, mas eu vim para isso. Então, você se assume diferente nesse ponto e passa a se aceitar. Porque a falta de aceitação leva para várias questões que aí depois tem que trabalhar na terapia por muito tempo, porque eu mesmo não acho que eu deveria ser diferente, eu não deveria ser assim, não deveria ter vindo assim. Por que isso acontece comigo? Então é uma briga interna que às vezes começa lá na infância. E traz esse entendimento, né? Quando a pessoa entende que ela realmente veio um pouco fora da curva, né? Fica mais fácil de lidar com essas questões de fora, né? Com os julgamentos, com os preconceitos. E você, Adriano, assim, na sua vida, você usa muito a numerologia? É um pouco bitolado, assim, de tudo? Não. Por exemplo, eu não sei, eu faço as previsões para as pessoas, mas eu não faço as minhas. Porque a partir do momento, como eu falei, né, eu sou muito pragmático, né? Signo de touro tem que ser tudo muito certinho. Eu não me dou ao luxo de praticar uma coisa por mês. Eu tenho que fazer tudo. Eu trabalho com isso, eu passo isso para as pessoas. Então, se eu não acreditar, se eu não fizer, se eu não der o exemplo, eu não tenho por que estar aqui. Então, eu não faço previsões. Eu tenho que aplicar tudo. Sabendo que sou ser humano, posso sentir tudo, posso ter as minhas tristezas, as minhas raivas, mas eu nunca vou estender isso por muito tempo, porque são através desses sentimentos sombras que a gente evolui. Então, a gente precisa deles também, mas não sou bitolado. Trabalhei muito, onde eu olhei bastante, eram os meus números de desafios, se eu estou cumprindo, se eu não estou cumprindo, vou passar a cumprir. Que é, por exemplo, o 3, né? Eu era aquela pessoa escondida, não aparecia. Passei a fazer muito vídeo porque isso exercita isso, mas não é confortável para mim. Se eu exercito, eu ganho Você tem uma recompensa. a facilidade. Mas se eu paro de fazer, por exemplo, fazia vídeo todo dia, agora deu, já aprendi, aí paro, regrido. Porque é um desafio de vida inteira. Isso que eu ia perguntar. Então, o número de desafio é pro resto da vida? Pro resto da vida. Se você não dá pra tirar nem umas fériasinhas, assim, de 6 meses? uns diazinhos. De uns diazinhos você pode tirar. Mas você percebe que você começa a regredir. Não fiz hoje, também não vou fazer amanhã, e aí não tenho assunto, e aí... Então, não dá.
Então, Adriano, uma última pergunta para a gente fechar o nosso podcast de hoje em relação a endereço, né? Então, se eu quiser saber a numerologia, por exemplo, da minha casa, eu vou usar todo o endereço? Rua, tarará, tarará, número tal, Bloco bloco tal. tal, apartamento tal. Eu uso tudo? Aqui a gente tem um pouco de controvérsia. Tem gente que usa. Dentro do estudo que eu fiz, diz que não. Por exemplo, você está num prédio, você não vai pegar o... Tem gente que soma o número do prédio e do apartamento. Não, no meu estudo, você vale o que está na sua porta. Então, por exemplo, você tem números, como eu falei antes, né? A soma da 4 é uma pessoa que vai trabalhar muito. Se ela trabalha como autônomo, ótimo, ela vai ter muito trabalho. Ah, não, mas é só família, não quero trabalhar tanto. Então, você coloca ali um número 6, que é o número da família, é o número da paz, da harmonia. Eu tenho uma cliente que ela mudou e a obra não andava. Qual é o número do apartamento dela? Dava 9. Então, 9 é lento, é devagar, tá introspectivo. Muda. Como é que muda? Você coloca pequenininho ali um númerozinho do lado. Falei para ela colocar um 4, virou um 4, um lugar de se trabalhar muito. A obra andou, acabou rapidinho. Depois ela tirou, porque ela não quer ficar em casa tendo que trabalhar muito. Então, tem sim números melhores para aquilo que você quer. Dependendo do que você faça, dependendo, é sua família, por exemplo, casas que dá número 2. Número 2, se você tem muita criança, muito filho ou adolescente, o 2 dá um pouco de preguiça, dá um pouco de um empurrar para o outro fazer. É uma casa, assim, harmônica, as pessoas se dão, querem estarem juntas e tudo mais, mas no sentido de trabalho não é muito legal. O 2 atrai muita visita, e aí alguém ali tem uma numerologia que não é muito para todo dia ter visita, então você vai fazer esse estudo e vai modificar esse número. Qual o número da sua casa? Da minha casa, 12A. Já vi que eu sei que é horrível, que você já falou que casa 4 é horrível. 4 porque o A tem valor de 1. Mas a minha é 6, a minha é 6. Então, eu já vou tascar um 2 ali, pra ficar um 6, né? Um 6 pra casa é bom, né? 6 para casa. E vou te falar, eu lembro que você falou do 4, né? Que tá sempre tendo... Eu moro numa casa. Adriano, tá sempre alguma coisa. Sim. É o teto, é a infiltração, é não sei o quê, é a piscina, é isso. Não se descansa numa casa 4. Não tem, você não para, você está sempre Eu vou trabalhando. botar um 6, um 2 enorme, enorme. Hoje na minha casa. Muito bom. Alguma outra dúvida, alguma pergunta? Então, só pra gente fechar. Então, assim, em relação, por exemplo, o trabalho. Depende da atividade que a pessoa exerce, né? Uma pessoa que tem uma clínica de estética é melhor um determinado número. Por exemplo, eu que tenho um consultório de terapia é melhor um outro, né? Por exemplo, um número 9, se eu coloco um número 9 na minha porta, no meu consultório, me beneficia. Porque na minha numerologia tem 9 e ajuda as outras pessoas que eu transformei em trabalho. Né? Então, eu tenho uma outra amiga numeróloga que dizia assim, isso não dá certo porque é para com você. Mas você não tem 9 no mapa. Entendeu? Então, ou você usa o seu número de espiritualidade ou o 8, que é muito melhor, que é o seu caminho de vida, excelente. Então, você tem que saber com o que você trabalha e qual é o número que te beneficia. Porque um número que você não tem no mapa não deve ser usado e intensificar o desafio que é o aprendizado é perigoso. Você tem que entender muito daquele número e andar muito reto, porque senão você intensifica ele te cobra mais. Ele te cobra o aprendizado dele. O que você prometeu vir aprender que você não está aprendendo? E aí você vira a sua vida de cabeça para baixo se você não tiver esse entendimento. E, Adriano, quem quiser fazer o mapa contigo, te procura onde? Entra em contato pelas redes sociais, o WhatsApp, a gente marca sempre um pouco mais para frente. Se for online, a gente fala por vídeo, eu gravo. Se for presencial, a gente fala presencialmente, eu gravo também. Olha aqui para essa câmera e fala como é que é o seu perfil do Instagram. Qual o seu perfil, para quem quiser te achar lá no Instagram? Adriano.bernardelli, com 2 L's, I. E lá no Instagram, a pessoa consegue achar teu WhatsApp? Pode mandar um direct? Pode mandar direct. Tem o meu WhatsApp em todas as redes para entrar em contato. Tá ótimo. Então tá bom. Adriano, mais uma vez, muito obrigada de você estar aqui com a gente conosco, trazendo esse conhecimento maravilhoso aí da numerologia. Foi um prazer. Não, gente, só de ouvir a voz do Adriano, a gente fica mais, sabe, mais tranquilo. O Adriano é tudo de bom.
Então, esse foi um podcast delicioso, mais uma vez. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu agradeço E também. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, dar o seu like ativar o sininho. e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse tema, tá bom? Eu agradeço vocês também mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui. A gente juntos vamos cada vez mais longe. E assim é. Até a Assim é. próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.